Nas Escrituras Sagradas, duas coisas são apresentadas como sendo blasfêmia. A primeira delas é a pretensão de perdoar pecados. E a segunda é a pretensão de usar ou ocupar o lugar que pertence a Deus. Veremos no estudo de hoje de que essas pretensões são apresentadas pelo papado. Cada um desses confessionários que estão com a luz vermelha ligada, nós temos aqui um sacerdote disponível para ouvir as confissões e para oferecer perdão. A doutrina da confissão auricular, que foi criada pela Igreja, ela busca ensinar que a pessoa pode, através do sacerdote da confissão de seu pecado a ele, alcançar o perdão. Mas o que a Bíblia ensina a respeito desse assunto? Em Apocalipse capítulo 13, verso 5, nós lemos: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. A besta que sobe do mar é um poder blasfemo. Mas o que significa blasfemar contra Deus? Quais são as arrogâncias e blasfêmias deste poder? O papado faz reivindicações arrogantes para si. As especificações apresentadas em Apocalipse 13 nos levam a concluir que esse poder, simbolizado pela besta, é o mesmo poder representado pelo chifre pequeno do quarto animal em Daniel capítulo 7. Dentre os paralelos, é possível destacar o seguinte: a besta tem uma boca que profere arrogâncias e blasfêmias. O chifre pequeno também tem uma boca que falava insolências. A besta deveria agir por 42 meses. O chifre pequeno continuaria trabalhando por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que significa o mesmo período profético. Por fim, a besta pelejaria contra os santos e os venceria. O chifre faria guerra contra os santos e prevaleceria contra eles. Assim, o chifre pequeno de Daniel 7 e a besta de Apocalipse 13 se referem a um mesmo poder. Mas o que é blasfêmia de acordo com a Bíblia? Em Marcos capítulo 2, versos 5 a 7, nós lemos: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? O papado pretende ter a autoridade de perdoar pecados. O cânon católico do Concílio de Trento declara: na confissão, o sacerdote tem o poder de perdoar todos os crimes cometidos depois do batismo. E quando um criminoso confessa seus pecados ao sacerdote, todos os crimes não são somente perdoados, mas destruídos, e o criminoso se torna uma nova pessoa, um santo. A Bíblia também declara de que a pretensão de querer ser Deus é blasfêmia. No Evangelho de João, capítulo 10, verso 30 até o 33, nós lemos: eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: não é por boa obra que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem,
te fazes Deus a ti mesmo. No dicionário Lícius Ferrari, no artigo Papa, nós lemos: o Papa é de tão grande dignidade e exaltado que ele é, não um mero homem, mas como se fosse Deus e substituto de Deus. O Papa é de tão grande autoridade e poder que ele pode modificar, explicar e interpretar as leis divinas. O que quer que seja que o Deus ou o Redentor faça, o vigário pode fazer sem nada contrariar a fé. Existe ainda a declaração do Papa Leão XIII, ao dizer: nós detemos nesta terra o lugar do Deus Todo-Poderoso. Sim, isso tudo é uma blasfêmia contra Deus. Quando Jesus foi acusado dessas blasfêmias, ele de fato não blasfemou, porque ele é Deus. Ele tem o direito de perdoar pecados. Em Apocalipse capítulo 13, verso 6, nós lemos: e abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome, lhe difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Esse poder que sai do mar busca difamar o nome de Deus, ou seja, ele busca assumir os títulos divinos. O Papa age como tendo a própria autoridade de Deus na terra. Esse poder também blasfema contra o tabernáculo. Este é o segundo alvo de sua blasfêmia. Esse poder pretende estabelecer seu templo na terra e, por isso, afasta a atenção das pessoas do santuário celestial, o verdadeiro tabernáculo, onde Jesus ministra como nosso sumo sacerdote. Ele tenta obscurecer a obra de Cristo no santuário celestial. O ministério do sacrifício de Cristo é menosprezado e o sacrifício da missa tenta substituí-lo. O terceiro aspecto blasfemo do poder papal afeta os habitantes celestiais. É provável que a referência seja aos membros da divindade e seus associados no serviço à humanidade pecadora. Em parte, isso se cumpriu na reivindicação católica romana de perdoar pecados e também em conferir a Maria poderes e virtudes que só se aplicam a Cristo. Assim, a mente das pessoas se afasta da obra mediatória realizada por Jesus e se concentra no confessionário terreno. O que significa quando o Apocalipse declara que o dragão deu à besta o seu trono? Os papas ascenderam ao trono dos Césares. A capital do sistema papal era mesmo ocupada pelo Império Romano em seu auge, Roma. O Apocalipse fala ainda que o dragão deu à besta grande autoridade. O papado controlava as questões políticas e religiosas. Uma amostra clara do poder dos papas na Idade Média pode ser vista no episódio entre o Papa Gregório VII e Henrique IV do Sacro Império Romano-Germânico. O episódio se deu em Canossa, no norte da Itália. E é para lá que nós vamos agora para conhecer detalhes dessa história. O poder de Apocalipse 13 que se levantaria não seria apenas um poder religioso, mas um poder político. E para atestar a autoridade política dos papas na Idade Média, nós viemos aqui, para o norte da Itália, na região de Reggio Emília, e aqui vamos visitar o Castelo de Canossa e conhecer uma importante história que teve lugar nesse castelo.
Uma evidência clara da autoridade exercida pelo bispo de Roma durante os 1260 anos de supremacia papal foi demonstrada no trato do Papa Gregório VII com o imperador alemão Henrique IV. A penitência de Canossa, como ficou conhecida na história, é a viagem de Henrique IV do Sacro Império Romano-Germânico que ele fez entre Speyer e o Castelo de Canossa, na região de Emília-Romana, no norte da Itália. Essa viagem aconteceu em janeiro de 1077. O objetivo era solicitar ao Papa Gregório VII a revogação de sua excomunhão. Aqui estão as ruínas do Castelo de Canossa. Esse castelo foi construído por Otto Adalberto. Sua construção iniciou-se no ano 940 e ficou pronto 10 anos depois. A localização geográfica é muito estratégica. Não só a visão ampla e bela, mas a rocha é íngreme, dificultando o acesso. Além disso, na construção foram colocadas 3 fileiras de muros, tornando o lugar da época inexpugnável. Um incidente muito importante ocorreu aqui no ano 1075. Gregório VII era papa e ele promulgou uma bula declarando-se chefe supremo, o líder absoluto no sentido espiritual e também político de todo o cristianismo. Porém, Henrique IV, o imperador alemão, não aceitou de bom grado essa submissão temporal ao bispo de Roma. Além do mais, Henrique IV acusou o próprio Papa de um envolvimento sexual, ou seja, um adultério, com a condessa Matilde, que morava nesse castelo. Em resposta, o Papa simplesmente o excomungou e, além do mais, praticamente o destronou. Portanto, a sua estabilidade política estava em jogo. O Papa Gregório VII era muito amigo da condessa Matilde, que morava aqui nesse castelo, e então decidiu passar aqui o inverno nesse lugar. Ciente de que o Papa se encontrava aqui, Henrique IV veio da Alemanha para esse lugar para pedir perdão ao Papa. Porque ele temia que, sendo excomungado, ele perderia todo o seu prestígio e seu poder político na Alemanha. Quando ele aqui chegou com os pés descalços, vestido como um penitente humilde, com pouca roupa, o Papa não recebeu imediatamente. Ele ficou fora do castelo por 3 dias, em pleno inverno, no janeiro de 1077. E ali, finalmente, no dia 28 daquele mês, o Papa o recebeu e ele conseguiu o perdão que tanto almejava. Mas esse incidente é uma demonstração de poder, onde o bispo de Roma se demonstra chefe supremo da Igreja, não só no espiritual, mas até mesmo no político, exigindo dos soberanos das demais nações plena submissão. O livro do Apocalipse destaca que o poder papal atuaria na história por 1260 anos. Esse período se cumpre durante os anos da Idade Média, período em que os fiéis filhos de Deus foram perseguidos e oprimidos. Veremos isso em nosso próximo episódio.